Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Nós vamos começar mais uma aula de geografia. Isso aí. E o tema da nossa aula hoje é crescimento populacional, dando continuidade à questão sobre a população, ou seja, a demografia. Só que hoje nós vamos ver o crescimento da população mundial, né? Como essa população chegou no que é hoje, né? A última estimativa é de 2017, 7,5 bilhões de pessoas. Mas vamos entender essa trajetória. Por quê? Como? Onde? Quando? Vamos entender. Então, assim, para a gente falar, né? Ó, trouxe aqui para vocês ao fundo aí está a página da nossa apostila para que a gente possa analisar, tá ok? A partir da leitura. Então nós vemos aí, ó, para falar da população mundial, a gente tem que lembrar lá do começo, né? A humanidade, sempre aldeias, como nas últimas aulas nós vimos, do nômade para o sedentário, pequenas populações, um crescimento sempre se manteve baixo, aí a população passava por epidemias, de epidemia a gente está sabendo um pouco mais agora, né? De doenças, né? Muitas doenças não tinham curas, não existiam vacinas, muitas guerras e também a fome, né? Não tinha alimento para todo mundo, era muito desigual, então as pessoas morriam mesmo por conta disso, né? Já no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o crescimento populacional, que a gente chama a taxa de crescimento natural da população, ela se modificou. Lembrando que o crescimento natural, olha aqui comigo, o crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Lembrando que a taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a de mortalidade indica o número de óbitos, né? Ou seja, de mortes em um determinado local a partir da sua população total. Claro que em um outro momento a gente vai entrar mais a fundo sobre essas taxas, tá bom? Mas aqui está uma pequena explicação. Então chama porcento, né? Tem aquele sinal que a gente conhece, né? Porcentagem. E também tem por mil, que aí é um novo sinal que está aqui embaixo, aqui, ó, certo? Que é aquele símbolo da porcentagem, adicionando mais um zerinho, tá ok? Ok, então o que esse resultado, né, ajuda? Ele auxilia o quê? Na compreensão da dinâmica populacional de um determinado local, do lugar, de um país, e mostrando se aumentou ou diminuiu o crescimento ou ocorreu um declínio da sua população, certo? E como mudou? Pois houve a redução da taxa de mortalidade, a taxa de natalidade ela alcançou índices elevados, né? A princípio, essa mudança que a gente chama de mudança demográfica, ela ocorreu nos países do continente europeu. Por que isso? Porque eles foram os grandes beneficiados pela Revolução Industrial, um processo, né, que trouxe urbanização também, certo? Então, primeiro nesses países, depois nos outros, tá ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses países que passaram pela industrialização que a gente chama clássica, hoje são chamados de países desenvolvidos. Nós vamos ver que hoje é um processo inverso à sua população. Hoje a sua população diminui a natalidade, diminui os nascimentos, prolonga a vida dos mais idosos. Então nós temos mais idosos na sua população do que jovens. Já os países subdesenvolvidos, países que foram explorados por esses países que foram se industrializando
Bem antes, esses países hoje são conhecidos como subdesenvolvidos e passam por muitas dificuldades, só que tem altas taxas de natalidade por conta do sistema de saúde, às vezes, não ser tão eficaz no controle de natalidade, muitas vezes, tá ok? Mas vamos lá, a gente já fala sobre isso aí, a gente já volta, tá ok? Quais foram as melhorias, né? Quais foram que trouxeram essa nova realidade? Só para a gente entender. Melhoria nas condições sanitárias, né? Esgoto a céu aberto antigamente trazia muitas doenças. A melhoria dos serviços de saúde, as pessoas morriam de doenças porque não tinham remédio, né? O avanço da medicina, a descoberta de vacinas, olha a importância das vacinas. Exames mais sofisticados para descobrir que tipo de doença e como tratá-las. Até mesmo os medicamentos, desenvolveram novos medicamentos, descobriram a penicilina com os antibióticos, certo? Então, a mortalidade, né, impulsionaram a redução da mortalidade, impulsionou o crescimento populacional. Então, aí voltamos lá, a partir de 1950, meados do século XX, uma grande diminuição nas taxas de mortalidade nos países pobres e desenvolvidos. Então nós vemos que a maioria dos países que se industrializaram tardiamente, como a gente comumente fala, esses países, eles nesse período então houve um avanço sistemas de saúde, em tudo que a gente falou aqui, né? Os medicamentos, os exames e tal, tá ok? Então, o crescimento foi tão grande, a gente pode comprovar aqui, né? No tópico 3 aqui, ó, da nossa apostila aqui, ó, ao lado aqui, ó, que os estudiosos chamavam esse crescimento de uma verdadeira explosão demográfica. Como a própria página fala assim, ó, que essa expressão foi muito utilizada até a década de 80, porque realmente, se você dá uma analisada no gráfico aqui, ó, nós temos então um crescimento populacional gigantesco em relação à evolução da população. Olha, nós temos um crescimento moderado aqui, bem pouco. Aqui de 1800 a 1930 nós temos 1 bilhão aí, então quer dizer, já é bastante, mas aqui, ó, a partir de 1950 aí, então, né, nós temos um crescimento gigantesco que é conhecido como explosão demográfica, tá ok? Então, lembrando que a palavra vai aparecer uma palavra chamada vertiginoso, né? Ela quer dizer acelerado, muito rápido, tá ok? Então foi um crescimento vertiginoso, tá ok? E a partir de 1950, esse crescimento vertiginoso, por conta das melhorias sanitárias, medicamentos, vacinas, implementadas, né, nos países mais pobres, assim como os avanços da tecnologia e nos tratamentos de doenças. Então nós vemos que o grande crescimento da população mundial foi a partir do século XX, né? Comprovando o nosso gráfico aí, certo? Impulsionando muito a população dos países menos desenvolvidos. Em contrapartida, desde o final do século XIX e início do século XX, os países chamados desenvolvidos apresentaram uma redução na taxa de natalidade. Agora, por quê? Por quê, professor? Houve intensa urbanização, certo? Intensa urbanização aqui, se nós lermos aqui no nosso texto da nossa página aí, que nós estamos atualmente aí, nós vamos ver o seguinte,
intensa urbanização graças à industrialização, aumento do custo de vida, hoje fica mais caro para você cuidar de uma grande quantidade de filhos, gasto com moradia, muitos de nós sabemos o que é isso, a alimentação, né? Antes, num sistema mais ruralizado, você podia ter muitos filhos, eles ajudavam você, certo? E também a alimentação, você plantava, você colhia, e aí você mesmo, né, era proveniente do seu próprio esforço. Agora não, você tem que comprar, você tem que, gastar dinheiro. Saúde, certo? Saúde custa também, educação custa também, transporte também, tá ok? Além disso, a maior inclusão dos métodos chamados contraceptivos, é isso mesmo, métodos que permite que as pessoas não tenham, né? Você interrompa a gravidez, essas coisas assim, legalmente aqui no caso, tudo bem? Pílulas anticoncepcionais, preservativos, esterilização, aumento da participação no mercado de trabalho, a mulher já não tem mais aquela ocupação mais em casa, tal, ela já sai, então ela já vai trabalhando, tal, tem menos filhos, a mulher precisa trabalhar também para ajudar no sustento da casa. E também uma nova configuração hoje do papel da mulher em nossa sociedade, graças ao esforço delas e de outros que lutaram pelos direitos das mulheres, tá ok? Então fizeram que houvessem as reduções, né? As reduções na taxa de natalidade, né? No gráfico abaixo aí, nós podemos enxergar essa taxa de natalidade e mortalidade. Pode ver que a taxa de natalidade diminuiu muito a partir de 1950, né? E tem uma projeção para ir diminuindo cada vez mais. E a mortalidade também caiu por conta de todos os fatores que foram estudados até o momento aqui, né? Saúde, tal. Beleza? Simbora? Consequentemente, né? A taxa de crescimento anual da população, né? Fez o quê? Fez com que a taxa de crescimento anual da população caísse, certo? Já os países desenvolvidos, certo, né? Eles geralmente geralmente eles têm, como eu disse no momento passado, os países mais desenvolvidos, eles têm a sua população mais adulta e idosa, né? Então isso causa um crescimento negativo, uma taxa de crescimento negativa, como a gente pode ver aqui na nossa tabela. Nós temos aí, Bulgária menos 67, Portugal menos 39, 0,39 no caso, Japão 0. Então quer dizer, alguns países aqui, nós vamos ver até nessa manchete aqui ao lado, nós temos a Coreia do Sul que paga mesada da comida, fralda, ou seja, incentivos. Não só esse país fez, a Portugal fez, alguns outros países da Europa também fizeram. Para quê? Estimulando o crescimento populacional, para que esses países não passassem dificuldade. Por quê? Quem vai trabalhar? Quem vai ocupar o mercado de trabalho? Essa população mais idosa, ela não vai ocupar os lugares no mercado de trabalho. Então, eles precisam que as pessoas agora tenham mais filhos para que essas pessoas, essas composições de crianças, jovens da população, eles venham depois, no futuro, né, ocupar esses lugares aí no mercado de trabalho, né, para impulsionar o desenvolvimento tanto econômico, social do país, já que são países desenvolvidos, tá ok? Já os países chamados menos desenvolvidos, ou chamados
subdesenvolvidos, perdão, ou até mesmo como o nosso país é emergente ou em desenvolvimento, né? Ainda mais de população que tem uma economia rural, né? Boa parte da população tem baixa escolaridade, né? Não apresentam planejamento familiar. Olha aqui, ó, o que é planejamento familiar? O planejamento familiar, né? É a taxa por conta das taxas de natalidade elevadas, né? Falta esse planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? É o conjunto de ações que auxiliam homens e as mulheres a se programar, ó lá, a maternidade e também evitar a gravidez, ou seja, não ter filhos sem o prévio planejamento, certo? Poder escolher o momento que está melhor na vida para ter os filhos, para que eles não passem necessidade ou coisa assim, né? Tanto da parte dos pais quanto dos filhos e tal, né? Então nós vamos ter algumas questões assim, tá? Por falta de planejamento familiar. As pessoas que têm mais filhos, pobreza e tal, acontece nesses países, certo? Por ter uma taxa elevada de natalidade, tá ok? Olhem aí no Bahrein 4,26, Oman 4,08. Então, nós temos aqui ó, o Níger, a Guiné Equatorial, a maioria aqui do continente africano, né? Então, quer dizer, alta taxa de natalidade, muitos nascimentos, né? Uma população jovem. Então, na próxima aula que a gente falar sobre a pirâmide etária, nós vamos perceber que os países subdesenvolvidos têm mais população jovem. E os países que são chamados desenvolvidos têm mais uma população mais adulta para idosa. O Japão tem uma população grande, uma grande população idosa no seu país, por conta disso que a gente está falando, né? Isso que vai refletir, vai ser mostrado através de um gráfico para vocês nas próximas aulas. Também tem vídeo sobre isso já prontinho para vocês, disponível também, vou mandar junto com esse para vocês, tá ok? Então, nós falamos que alguns países, né, têm feito campanhas para que as pessoas tenham mais filhos, enquanto outros países têm feito campanhas para que os outros não tenham. Então, você vê qual é a nossa realidade, né? Crescimento populacional muito alto em alguns lugares. Por exemplo, na China, teve até uma campanha do filho único. As pessoas só poderiam ter um filho, né? O governo chinês impôs isso como lei. As pessoas só podiam ter um filho por conta da grande população, já que a gente sabe que a população da China já chega a 1,5 bilhões, se não me engano, né? Então tem que reduzir aí. Então depois, por conta de toda essa explicação, todo esse vídeo, tem os nossos exercícios da página 396 e 397, baseado nessas explicações aqui, tá ok? Falando sobre a construção de rede de esgoto, ou seja, saneamento básico, coleta do que a gente chama de coleta de lixo, melhores serviços de saúde, o que foi a explosão demográfica, que foi aquele crescimento exorbitante, né, que a gente viu lá na década de 1950, 1980, né, um crescimento boom mundial, certo? A diminuição das taxas de mortalidade nos países desenvolvidos. Por que abaixou? Aí vamos lembrar lá, melhoria de serviço de saúde, medicina, tal, tá ok? E também do que a gente acabou de falar, países com crescimento negativo, taxa de crescimento negativa, por conta
de ter um sistema de saúde bom, um planejamento familiar, então as pessoas têm menos filhos e tal. Enquanto em outros lugares do mundo nós temos uma grande população por falta de planejamento familiar, galera. Muito importante isso, hein? Ok? Então por hoje a gente vai ficando por aí. Se tiver alguma dúvida, ressentimento e alguma que eu tô brincando, alguma coisa vocês precisarem do professor, estarei sempre à disposição. Um abraço, um beijo, um queijo. Valeu, galera. Um abração do professor Carlos. Até a próxima.